Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 18 de setembro de 1851. The New York Times. The New York Times, por vezes abreviado para NYT, é um jornal diário estadunidense, fundado e publicado continuamente em Nova York desde 18 de setembro de 1851, pela The New York Times Company. O The New York Times ganhou 117 prêmios Pulitzer, mais do que qualquer outra organização de notícias. A versão impressa do jornal tem a segunda maior circulação, atrás do The Wall Street Journal, e a maior circulação entre os jornais metropolitanos nos Estados Unidos. O New York Times está classificado em 39º no mundo por circulação. No entanto, seguindo tendências da indústria como um todo, a sua circulação semanal caiu para menos de 1 milhão por dia desde 1990. Apelidado de The Lady Grey, o New York Times há muito tempo tem sido considerado dentro da indústria como um jornal de referência nacional. Arthur Osh Sulzberger Jr., publisher e do presidente do conselho, é um membro da família Osh Sulzberger, que tem controlado o jornal desde 1896. A versão internacional do New York Times, anteriormente o International Herald Tribune, agora é chamado de International New York Times. O lema do jornal, todas as notícias que estão aptas para impressão, aparece no canto superior esquerdo da página inicial. Desde meados dos anos 1970, o New York Times tem se expandido muito seu layout e organização, acrescentando seções especiais semanais sobre vários temas que completam as notícias, editoriais, esportes e características regulares. História. Primeira edição do The New York Times em 18 de setembro de 1851. A primeira página do The New York Times, de 29 de junho de 1914, anunciando a declaração de guerra da Áustria-Hungria contra a Sérvia. Fundação. O jornal foi fundado em 18 de setembro de 1851 por Henry Jarvis Raymond e George Jones. Raymond também auxiliou na fundação da Associated Press em 1856. Originalmente o jornal circulava, em edições matutinas, todos os dias, menos no domingo. Durante a Guerra Civil Americana o NYT passou a circular, também no domingo, juntamente com outros grandes jornais diários da época. Em 1896 Adolph Osh obteve o controle do jornal, quando este atravessou uma má situação financeira. Ganhou seu primeiro prêmio Pulitzer por reportagens e artigos sobre a Primeira Guerra Mundial em 1918. Em 1919 realizou sua primeira entrega transatlântica para Londres. Palavras cruzadas começaram a aparecer em 1942. Comprou a estação de rádio de música clássica WQXR no mesmo ano. A seção de moda foi introduzida em 1946. O Times também passou a ter uma edição internacional neste ano, mas parou de publicá-la em 1967 e juntou-se aos donos dos jornais Herald Tribune e The Washington Post para publicar o International Herald Tribune, em Paris. Uma nova sede para o jornal, um arranha-céu projetado por Renzo Piano, foi construída em 2007, na ilha de Manhattan, em Nova York. Internet. Redação do New York Times. O NYT começou a ser publicado também na internet, em 1996, e desde então seu site tornou-se uma referência para conteúdo online, e não mera reprodução de textos impressos apesar de ainda não ter descoberto como tirar proveito financeiro das inovações que criou. O site é acessado mensalmente por cerca de 20 milhões de usuários, tornando-o o quinto site de notícias mais visitado da internet, e de longe, o site mais popular de jornal nos Estados Unidos. O jornal, entretanto, anunciou em janeiro de 2010, depois de cerca de um ano debatendo internamente o assunto, que passará a cobrar pelo acesso frequente a seu conteúdo a partir de 2010. Esta é uma aposta, em certo grau, de para onde achamos que a web está caminhando, disse Arthur Sulzberger Jr., presidente do conselho e editor do jornal. Isto não vai mudar a dinâmica financeira de um dia para o outro. Em outubro de 2013, concluiu a venda do jornal The Boston Globe para John Henry, por $70 milhões. Em 2014, um documento interno produzido pela equipe do periódico acabou vazando na internet. Nele, o jornal faz uma dura autocrítica e considera que vem avançando apenas lentamente na tentativa de posicionar-se na era digital, dando às novas plataformas o peso que considera que merecem. Crise. New York Times Building, a atual sede do jornal The New York Times.
The New York Times Company, a editora do jornal, foi afetada em 2008 pela crise, que atingiu a imprensa americana, assim como o conjunto da economia. O jornal enfrenta graves problemas financeiros, com uma dívida em torno de US$ 1 bilhão e reservas de caixa, em outubro de 2008, de menos de US$ 50 milhões. Em 2008, perdeu 57,8 milhões de dólares, frente ao lucro de US$ 208,7 milhões no ano anterior. A editora informou que, no quarto trimestre de 2008, seu lucro caiu 47,8% em relação a 2007. O faturamento caiu 7,7% em 2008 e 10,8% no quarto trimestre, enquanto os gastos operacionais baixaram 4,7% e 8,5%, respectivamente. As receitas de publicidade registraram queda de 17,6% no trimestre e 13,1% no ano. O faturamento por venda de exemplares impressos, no entanto, cresceu 2,3% no ano e 3,7% no trimestre, graças ao aumento de preços. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.